the Scum! Hail to the Scum. Livro 1. Capítulo 1. A Parada de Gilead. Eu sou Elgard, o bardo, e vou contar essa história para vocês. O quê? Não me conhecem? Por onde diabos vocês andaram nos últimos 50 anos? Eu não sou apenas Elgard. Eu sou o grande Elgard, embora não passe de 1,20 m de altura e tenha os pés peludos. Minha fama já correu boa parte deste continente. Mas, hoje, não estou aqui para contar a minha história, não. Os livros sobre as minhas façanhas podem ser encontrados nas melhores livrarias, mas as minhas memórias ainda estão incompletas. Ué, por que estão incompletas? Eu ainda estou vivo, não estou? Ou vocês achavam que esses relatos não passavam de um monte de invenções da minha cabeça de menestrel? Não. Meus feitos são todos verdadeiros. Desde os combates com demônios das profundezas até a matança de uma centena de dragões. Ah, eu matei mais de 10. Acho que uma centena ainda é pouco para o que eu fiz com esses escamosos desgraçados. Mas não é sobre mim que vou falar. É sobre uma dupla de heróis. Dupla não, um trio. E depois um quarteto. Bom, sabe, a gente quando se torna aventureiro é assim mesmo. Sempre andamos em grupos. As habilidades dos nossos companheiros de viagem nos completam, tornando o nosso bando imbatível. Também acho que somos assim porque ninguém quer morrer sozinho em uma caverna escura no meio do nada. Temos muito mais força em números, mas as confusões e desentendimentos também surgem quando andamos com gente tão estranha e complicada quanto nós. O que se pode fazer é a vida. Às vezes, temos vontade de esganar uns aos outros, mas não se pode negar que, minutos depois, um desses caras pode nos salvar a vida. Desculpem, eu estou divagando. Vamos começar do começo. É interessante como um carvalho começa como uma simples semente, uma bolota, e se transforma numa árvore gigantesca. Assim também é a vida de um herói. Nascemos pequenos, fracos e burros, e vamos nos tornando maiores, mais fortes, mais corajosos e nem sempre mais inteligentes. Foi desse jeito com Killian Smith, o filho do ferreiro da Parada de Gilead, uma cidade de porte médio localizada no Ducado de Darkwood. Quando falei que nascemos pequenos e nos tornamos maiores, eu não estava brincando. No entanto, alguns ficam maiores muito mais rápido do que outros. Killian era um garoto grande. Mesmo com apenas 12 anos e meio de idade, ele já passava de 1,80 m de altura, e tudo indicava que não pararia de crescer tão cedo. Força física era importante para um ferreiro. Como toda família que possuía uma profissão, o garoto estava sendo criado para dar continuidade aos trabalhos de seu pai, de seu avô e de seu bisavô. Ninguém nunca perguntou a ele se ele gostava de ser ferreiro ou se ele preferiria ser outra coisa. Era assim naquela época. Você vivia com o que estivesse à mão. Não passava pela cabeça de Elgard Smith que o filho preferisse se dedicar a outras atividades, digamos, mais aventurescas. Assim, todos os dias, Killian era acordado para se juntar ao seu pai no pequeno cômodo atrás de sua casa, onde ficava a forja. Na maior parte das vezes, o jovem trabalhava o fole, produzindo vento que tornava o fogo muito mais quente do que o normal. Era essa alta temperatura que permitia o derretimento de vários tipos de metais, unidos novamente
para criar ligas muito mais fortes do que o ferro. O exercício repetitivo deixava o garoto com braços da grossura de uma palmeira e, ao vê-lo assim, seu pai acreditava que estivesse aprendendo o ofício de ferreiro. Porém, vamos ver que não era bem assim. O garoto não tinha cabeça para a forja. Ele pensava em coisas muito mais arriscadas. Seus pensamentos estavam bem longe dali. O moleque viajava tanto em seus devaneios que bastava que o ferreiro Ergard colocasse o garoto para martelar metal na bigorna que, em alguns minutos, ele já fazia alguma besteira. Ou martelava o metal até a espada virar uma espécie de gancho, ou batia até partir a lâmina, ou se queimava todo com as fagulhas que voavam da forja. O fato é que o pobre pai de Killian se perguntava por onde andava a cabeça de seu filho na última meia hora, enquanto explicava como transformar aço forjado em lâminas de verdade. Esses eram os piores momentos na vida do garoto, porque ficava evidente que não sabia absolutamente nada do ofício da forjaria, por mais que seu pai lhe explicasse os segredos da profissão. As sessões diárias de ensino prático sempre acabavam em discussões, em broncas terríveis, em cascudos e beliscões, até que o garoto ficasse chateado e fugisse para o meio da rua. Não posso culpar o Sr. Ergar. Na época, o jovem Killian Smith era mesmo um cabeça de vento. Seus pensamentos sempre estavam nas nuvens, em outro lugar, perdido em aventuras, enfrentando orques, dragões, bandidos e, provavelmente, encarando uma morte violenta em alguma terra distante. Quando suspeitou que o filho pretendia se tornar um tipo de mercenário, aventureiro ou soldado do rei, Ergard ficou mais furioso ainda. Killian era o seu único filho. Quem poderia dar continuidade aos negócios da família se ele morresse? Não era isso que Ergard queria para o filho. E aquele Palermo era jovem demais para entender o que era responsabilidade, trabalho e obrigação. O pobre ferreiro, por diversas vezes, tentou colocar juízo na cabeça do garoto, nem que fosse na base dos cascudos e safanões. Mas, quanto mais pressionava, menos Killian demonstrava aprender. Eram tempos difíceis. Não eram tempos duros apenas para o jovem Smith, que se recusava a cumprir suas obrigações familiares e, por isso, apanhava todos os dias, sendo chamado de irresponsável e de vagabundo pelo pai. O continente inteiro estava passando por momentos complicados. A guerra contra os dragões lançou o reino em um período de escassez. Faltava comida, faltava bebida, faltavam produtos de toda espécie. Faltavam profissionais qualificados, artífices, curandeiros, caçadores, lenhadores, mineradores, ferreiro, principalmente ferreiro. Sempre admirei as pessoas que sabem ver o lado bom, mesmo nas situações mais terríveis. Apesar de todas as desgraças e da quase destruição da cidade, o esforço de reconstrução era uma grande chance de enriquecer, de prosperar. Para Ergard, o ferreiro, isso era bem óbvio. Como seu filho não conseguia enxergar uma oportunidade como aquela? O negócio de ferreiro poderia até estar prosperando, mas o comércio em si enfrentava dias nebulosos. Não foi apenas a população que sofreu com a guerra. Tanto o exército do duque Gawain Darkwood quanto do seu irmão Hywel Darkwood, rei de Armória, sofreram muitas baixas. Não havia homens suficientes para proteger as cidades do ducado. Sem proteção, as ruas e trilhas que ligavam as 5 cidades se tornaram um terreno fértil para a bandidagem e a pilhagem. Os Darkwood nem podiam esperar reforços dos aliados do leste, muito menos do oeste. Os pobres servos do shogunato sucumbiram ao poder dos dragões já no início do conflito. Alguns refugiados chegaram a Darkwood após as primeiras batalhas. As notícias eram de que ninguém do séquito do Shogun conseguiu sobreviver à guerra. Sem liderança, que chance o povo oriental teria de sobreviver?
Após o primeiro fluxo de refugiados, as fronteiras foram fechadas pelos próprios monstros voadores. Ninguém mais saiu de lá. Shogunato? Você me perguntaria. Shogunato, a terra dos samurais, ninjas, feiticeiros exóticos e dragões elementais? Sim, exatamente isso. As terras do reino de Armória possuem 3 povos distintos. Os orientais do Shogunato, o nosso povo, que habita o centro e a capital, e os bárbaros do norte. É uma combinação absurda, eu sei. Não reclamem comigo. Sou apenas o narrador da história. Não fui eu que criei o mundo. Mas as coisas fazem mais lógica quando você pensa que Armória não é um continente comum. Ele é o continente escudo. O que é um continente escudo? Já te explico. No passado, o continente, atualmente chamado de Armória, era povoado por todo tipo de monstro. Entre essas criaturas estavam raças inteligentes e perigosas, como os ogros e orcs. Esses povos hostis deram origem a uma horda imensa de piratas sanguinários, que começaram a fazer invasões sem fim pelo mundo inteiro. Os outros 3 continentes, dominados pelos sofisticados povos amarelos, pelos rigorosos cavaleiros do rei Ivain o Valoroso e pelas terríveis hordas de bárbaros do Matador da Meia-Noite, decidiram fazer uma aliança e mandaram 90 navios para a terra do inimigo. Os bárbaros não foram para lá apenas para matar alguns piratas ou para travar uma breve guerra, mas sim para montar uma série de colônias. Essas colônias deveriam espalhar seu poder pela região, combatendo as tribos de orques e ogros, levando a batalha para o coração do inimigo. Não era uma tarefa tão difícil assim. Os goblinoides dificilmente cooperavam entre si. As alianças só duravam enquanto existia um líder poderoso para mantê-los unidas, com punho de ferro. Quando esse líder morria, logo as tribos voltavam a se enfrentar e a se matar. Assim, a cooperação entre os 3 povos acabou por varrer as hordas de pele verde para o sul, até que, hoje, 3 séculos depois, eles ainda estão confinados nas montanhas do sul e nas ilhas fora do continente. Por isso, continente escudo, um continente povoado para impedir os ataques contra os outros 3 continentes. Desculpem novamente, até pareço esquecer que vocês moram por aqui, não é? Afinal, se não vivessem neste mundo, em que mundo viveriam? Não importa, não importa. Voltando à história e aos bárbaros do leste. Basta dizer que eles também perderam muitos guerreiros quando os dragões invadiram a região. Agora, piratas viajavam pela costa leste de Armória, realizando saques e capturando mulheres, homens e crianças para serem vendidos como escravos. O exército do urso e do corvo, as principais tribos bárbaras, se uniram, mas, até agora, não têm números suficientes para patrulhar todo o território das terras selvagens. Assim, Darko também não podia esperar nenhum reforço dos povos do leste, que já estavam ocupados demais com seus próprios problemas. É nessa confusão dos diabos que o garoto Killian cresceu. Sua admiração pelos valorosos campeões do reino, com suas armaduras, espadas e habilidades mágicas, era fácil de ser entendida. Quando era criança, pôde ver com os próprios olhos os bravos heróis do reino lutando contra os dragões e os seus lacaios, num terrível ataque sofrido pela cidade. A imagem dos campeões, brandindo espadas, defendendo-se atrás de escudos mágicos e lançando feitiços poderosos, ainda estavam bem vivas na memória do garoto, que sonhava se tornar um deles quando crescesse. Infelizmente, permitir que o filho se tornasse um aventureiro seria a mesma coisa que dar a ele uma sentença de morte. Era a última coisa que Ergad gostaria que o menino fizesse. Não deixaria jamais que isso acontecesse. Então, naquela manhã, ao perceber que o garoto sonhava de olhos abertos, deu-lhe mais alguns cascudos e mandou-o para a floresta cortar lenha para a forja. No caminho,
Killian passou pela feira, cheia de gente vendendo, comprando, conversando, roubando, indo e falando. Toda aquela algazarra característica de uma feira ao ar livre. Crianças corriam no meio da lama, atrás de um cachorro encardido. Comerciantes ofertavam em alta voz os seus produtos. Alguns fregueses tentavam pechinchar e tudo parecia muito animado. A vida voltava ao normal, após anos de absoluto terror. Killian parou para observar a algazarra que as crianças faziam. Ele se deu conta de que, há apenas 4 verões, provavelmente teria sido uma delas, brincando sem preocupações por entre as barracas. Era tão bom ser criança, sem ter nenhuma preocupação em mente, sem precisar trabalhar naquela forja chata. Agora, tudo parecia ser obrigações e tarefas sem fim. Um grupo de guardas passou por Killian. Ele ficou observando-os passar com suas armas, escudos e armaduras reluzentes, ostentando o brasão do Duque, uma árvore negra sobre um fundo azul. Nem reparou quando seu amigo, Pitral, surgiu por detrás de uma barraca e começou a segui-lo. Já estava quase fora dos portões quando o garoto franzino chamou seu nome. Killian! Oi, Pitral. Não me viu dessa vez, não é? Te vê? Não, não vi. Desde quando está me seguindo? Desde quando aqueles guardas passaram por você. Não me viu mesmo? Não, mas eu também não estou nos meus dias mais atentos. Está indo cortar lenha? Sim, meu pai me mandou fazer isso pela manhã. Respondeu o garoto, sem jeito. Quando precisava sair tão cedo para cortar lenha, era porque havia brigado com o pai logo pela manhã. O amigo sabia disso. Ele te deu uns cascudos, não é? Ele sempre dá. Não tem paciência para conversar comigo. Isso é porque você ainda não jogou um monte de moedas na cara dele. Vamos dar um jeito nisso, Kill. Olha, não quero me meter em confusão, Pitral. Da última vez, fiquei de castigo por uma semana e levei a maior surra da minha vida. Não quero entrar em nenhuma confusão mais uma vez. Não quero deixar meu pai ainda mais zangado. Mas agora é diferente, Kill. É coisa simples. Você soube da caravana que chegou na cidade semana passada? Hã? Caravana? Está falando da caravana dos comerciantes de tecido? Sim, mas não era só tecido que as carroças trouxeram. O Sr. Yvon Lagadic comprou uma série de tapetes para sua taverna. E o que tem de mais em um monte de tapetes? É que durante a noite, antes de chegarem aqui, a carga foi infestada por insetos. Insetos gigantes, meu amigo Kill. Não sei onde você quer chegar. Você viu aqueles guardas que passaram por aqui? Sim, eu vi. Eles tinham acabado de passar pela taverna do velho Lagadic. A taverna do Boi Nervoso? O que eles foram fazer lá? Baratas. Pitral, aquele lugar é uma espelunca. Barata é o que não falta naquela taverna. Não baratas comuns, Kill. Baratas gigantes. Baratas gigantes? É isso mesmo. Acho que quando a guarda da caravana matou todos aqueles insetos que atacaram a carga, acabou deixando para trás alguns ovos de barata. Foram eles que eclodiram, sabe? As coisas fugiram para a adega, embaixo do bar, e continuaram crescendo. Agora o lugar está infestado. O velho tem medo de pegar os barris de vinho. Um dos servos já foi atacado por uma coisa cascuda e cheia de perninhas. E o que eu tenho a ver com isso? Meu pai me proíbe de chegar perto de qualquer bar. Para ele eu ainda sou uma criança. Tenho que ir para casa cedo, nada de ficar zanzando pelas ruas. Tenho muita coisa a fazer, Pitral. Droga, Kill, você não tá vendo? O Yvon está numa enrascada. Meu amigo, ele está precisando de heróis. Corajosos homens de armas que sejam dispostos a invadir a escuridão e atacar aquelas coisas rastejantes do subterrâneo. E onde ele pensa que vai achar gente assim? Ora, é aqui mesmo. Estou falando de nós, meu amigo grandalhão. Eu e você? Numa adega infestada de baratas gigantes. E não sei não, Pitral. Isso parece perigoso. Kill, que tipo de guerreiro você é? Se não for capaz de matar um punhado de baratas, não vai fazer no dia que os orcs atacarem a cidade. Essas coisas são perigosas, Pitral. Eu já li um livro sobre elas. Preferem comer a carne de cadáveres, mas quando a fome aperta, elas voam em cima da gente. E tentam arrancar um pedaço de nós com uma mordida.
E você vai deixá-las fazerem isso com o grande Killian Smith? O velho Yvon está querendo contratar gente para isso? Eu já falei com ele, Killian. Ele está disposto a pagar 50 peças de ouro pelo trabalho. 50 reis? É, podemos dividir meio a meio. O que acha? O grandalhão parou para pensar. A forja não está indo bem ultimamente. Meu pai vai precisar de um dinheiro extra para comprar suprimentos. Eles já estavam no meio da floresta. Não levaria muito tempo para cortar toda aquela madeira. Depois, poderiam dar uma olhada na adega de Yvon. As baratas são criaturas noturnas. Não adiantaria tentar caçá-las agora. Mas seria bom fazer um reconhecimento do terreno, pensou Killian. Vamos dar uma olhada na taverna, Pitrol. Mas primeiro, deixe-me acabar de cortar essa lenha. Beleza, garoto. Sabia que eu podia contar com você. E, Pitrol, Sim? por favor, não conte a ninguém o que vamos fazer. Se meu pai souber, ele vai me arrancar as orelhas. Pode deixar, meu chapa. Então, quando é que vamos dar uma olhada no lugar? Daqui a pouco. Espere na entrada da taverna. É pra já. Até depois, meu amigo. E, Pitrol, Sim? por que o velho Yvon não chama os guardas para cuidar delas? O vinho da adega é muito especial. Safras bem selecionadas. Coisa cara, meu amigo. Ele quer um serviço cuidadoso e discreto. Os guardas não podiam dar um jeito nisso? Ora, Kill, os guardas são tão discretos e cuidadosos quanto um elefante numa loja de cristais. Eles espatifariam aqueles barris tentando matar todas aquelas baratas. Nós podemos fazer bem melhor do que eles. Sai por mim. O garoto franzino foi embora. Killian continuou cortando a lenha, mas não deixou de pensar um pouco em seu amigo de infância. Se a vida de Killian era organizada, não se podia dizer a mesma coisa da vida de Pitrol. O garoto magricela era filho de um comerciante. Pelo menos o seu pai parecia ser comerciante. Um contrabandista não deixa de ser um tipo de comerciante, não é? Todo mundo pensava isso do Sr. Smike Seller, o pai de Pitrol, porque há 4 anos os soldados do Duque descobriram que o sujeito estava traficando armas para os orcs. Um crime como esse podia levar o homem à forca, e Smike foi pego em flagrante. Os orcs fugiram, mas o contrabandista foi preso. Havia leis na cidade. A guarda não quis matar o vendedor sumariamente, mas levou-o diante do burgomestre para ser julgado. O burocrata estava muito ocupado. Só foi ter tempo para apreciar o caso depois de 4 longos meses. No final das contas, o pai de Pitrol provou que as vendas tinham sido feitas para goblinoides legalizados, ou, pelo menos, para goblinoides que apresentaram os papéis de legalização. Smike acabou sendo solto. Se isso era verdade ou mentira, ninguém podia provar. Não duvido nada que o sabido contrabandista tenha oferecido uma parte do seu ouro para que o burgomestre o deixasse livre. Não seria a primeira vez que algo assim acontecia. O fato é que o homem foi solto e todo mundo continuou pensando nele como um contrabandista sujo e perigoso. A raiva da população em relação ao ganancioso Smike que ajudava os orcs não se restringiu a ele. Seus filhos e sua esposa eram igualmente odiados, hostilizados e maltratados sempre que saíam nas ruas. Para o povo, todos eles eram um bando de traidores e trapaceiros, amigo dos orcs e dos verdes. A loja da família Seller começou a ser boicotada e o comerciante se viu forçado a vender os seus produtos em outras cidades, vivendo uma rotina de viagens longas e perigosas. Killian não sabia até que ponto o amigo Pitrol estava por dentro das maquinações do pai. Também não tinha certeza de que a história sobre o contrabando de armas para o inimigo fosse verdadeira. O filho do ferreiro já tinha visto grupos de goblinoides perambulando pela cidade. Eles eram contratados pelo Duque. Usavam tiras de couro azul, presas aos braços musculosos, e podiam transitar nas ruas sem serem perturbados. Os monstros ajudavam a patrulhar a cidade e as estradas. Faltavam homens para o trabalho e era evidente que alguém precisava fazê-lo. Então, para Killian, a história parecia plausível.
De qualquer forma, o garoto Seller praticamente cresceu sem pai, com a fama de ser um bandidinho, marginal e contrabandista. O Magricela não se importava nem um pouco com a má fama recém-adquirida. Fora pego roubando 2 vezes pela guarda. Nas 2 ocasiões, foi colocado de castigo em uma berlinda por uma semana inteira. Quem quisesse podia arremessar frutas e verduras podres na sua cara. As necessidades tinham que ser feitas ali, na calça mesmo. Se alguém levava comida para ele, Killian não vira ninguém fazer isso. O filho do ferreiro teve muita pena de Pitral. Era um dos seus poucos amigos. Mas, na semana seguinte, mal pôde acreditar que o filho de Seller, ao ser solto, continuou o mesmo arruaceiro de sempre. Não era de se espantar que o ferreiro Ergar quisesse que seu filho mantivesse distância de Pitral e de sua família de bandidos. No entanto, apesar de todos os cuidados, Killian e Pitral sempre acabavam brincando juntos. Eu entendo a situação deles, sabe? Também tive amigos na infância e, para mim, era como se fossem os únicos a me entenderem de verdade. Não podia me desligar deles sem sentir uma imensa solidão. Killian também não podia. Ele gostava mesmo do outro garoto. Eram amigos de verdade. Você deve achar que o jovem Pitral era um vagabundo, arruaceiro e irresponsável, mas o menino não era bem assim. Apesar de ser uma fonte de infinitos maus exemplos, era verdade que o garoto Seller também se importava com seu amigo Killian. Nas vezes em que o Magricela fora pego, nunca colocou seu amigo em enrascadas. Ele se entregava às punições e assumia a culpa dos seus erros sozinho. De fato, o garoto do ferreiro sempre foi muito comportado. A culpa das bagunças e travessuras eram só de Pitral mesmo, e ele se entregava à punição, sozinho. Como se gostasse disso. Tal determinação e audácia não passava desapercebida, e sempre deixava Killian impressionado. Assim, a lealdade e a amizade entre os 2 jovens só podia mesmo se tornar mais forte com o tempo. Mas não era apenas a alegria de brincarem juntos que fortalecia os laços de amizade. Acima de tudo, o que mais os aproximava era a admiração que tinham pelos aventureiros, os heróis errantes que, armados de espadas, arcos e flechas e coragem, enfrentavam vários perigos pelo mundo afora, sempre que as tropas do rei e do duque não eram suficientemente poderosas para fazer o trabalho. Esse sonho era comum, e os 2 amigos desejavam, do fundo do coração, torná-lo real. Quando Pitral e Killian descobriram que muitos daqueles campeões vieram de baixo, das classes mais miseráveis da sociedade, eles se convenceram de que poderiam se tornar um deles. Bastava que se esforçassem. Foi com essas ideias malucas, como se tudo fosse muito fácil, que a dupla começou a dar os seus primeiros passos para se tornarem aventureiros, mercenários e campeões da justiça. Na época, não posso dizer que os 2 tivessem mesmo muito jeito para coisa. A primeira tentativa não deu muito certo. Pitral acreditava que tinha visto um morto-vivo se esgueirando pela parte de trás do Templo do Sol. Ele teve o cuidado de vigiar a Rua dos Fundos. A figura furtiva foi vista mais 2 vezes, até que o garoto Magricela decidisse que deviam fazer alguma coisa a respeito. A criatura esquelética, envolta em um manto negro, sempre surgia de algum ponto dos subúrbios, a região onde ficava a casa das Mulheres Alegres, os grandes cemitérios antigos e as residências mais pobres da parada de Killian. O cemitério, uma criatura como aquela, pele e osso, só podia ter saído de lá. E, por isso, Pitral tinha certeza de que se tratava de um morto-vivo. Porém, ao invés de ir falar com o tio, o sacerdote do sol, o moleque maluco preferiu chamar o seu amigo Killian para ajudá-lo. Os 2 armaram uma emboscada e, na noite seguinte, quando a criatura se esgueirou pelos fundos da igreja, caíram de pauladas em cima dela. Para seu espanto, não se tratava de morto-vivo nenhum. A coisa esquelética que se escondia por debaixo daquele manto negro não era nada mais, nada menos, do que o próprio tio, que saía todas as noites para se encontrar com uma das prostitutas da cidade.
Algo que um sacerdote não teria orgulho de confessar e, muito menos, de assumir que fizera. Era evidente que o velho tio tinha ficado embaraçado com tudo que os dois garotos acabaram descobrindo e, em represália, tratou de castigá-los severamente. Daquela vez, até o pobre Killian foi envolvido na confusão. O sacerdote acionou a guarda local e os dois garotos foram presos por uma semana. A imagem de tio foi severamente arranhada e os dois intrometidos passaram uma semana na berlinda para a vergonha completa do ferreiro Ergad. Ao chegar em casa, Killian recebeu uma surra digna de nota e jurou nunca mais se envolver com o miliantezinho Seller. Mas, naquela manhã, enquanto levava lenha para casa, há exatos 2 anos após o ocorrido, o coração de aventureiro de Killian falou mais alto. O garoto Smith começou a pensar que aquela missão poderia dar certo. Eles teriam o apoio do próprio Yvon Lagadic, o dono da taverna, estariam armados para acabar com as malditas baratas e, como única complicação, só precisariam guardar segredo para que seu pai não o descobrisse. Quantas baratas? Eram só insetos, ora bolas. O que poderia dar errado? Já imaginava o olhar admirado do pai quando visse aqueles 25 réis jogados na mesa. Era mais dinheiro do que 2 espadas poderiam conseguir. Tinha certeza de que o pai ficaria orgulhoso. Mas, primeiro, tinham que ter certeza de que tudo daria certo. Precisava dar uma boa olhada na adega da taverna do Boi Nervoso. Preparação era essencial. O seu pai só não podia ficar sabendo.